Boa noite, eu me chamo Gevin e venho aqui hoje para mais um vídeo. Hoje falarei sobre uma obra que com certeza eu posso considerar uma das minhas favoritas, e também feita por um dos meus diretores favoritos. Eu estou me referindo a Tetsu de Iron Man, de 1989, dirigido por Shinya Tsukamoto. Essa obra, como uma boa parte das obras de Tsukamoto, busca mostrar para todos nós diversas coisas problemáticas presentes no nosso cotidiano. De início, quero falar um pouco sobre o gênero em que o filme se encaixa. Poucos filmes fazem parte desse movimento em si. Apesar de ele não ser bem definido, sabemos que esse movimento seria o ápice do cyberpunk japonês. Simplesmente a ideia de algo cyberpunk da maneira mais crua e doentia que se pode imaginar. A melhor forma de classificar o movimento seria chamá-las de cyberpunk japonês de baixíssimo orçamento, e como já dito antes, elas são brutais em seus contextos e tramas abordados. Também conseguimos definir que esse subgênero do cyberpunk começou em 1980, com um filme chamado Crazy Thunder Road, de 1980, um projeto de faculdade do diretor Sugo Ishii, hoje chamado de Kaguryo Ishii, por uma escolha pessoal sua, fazendo essa alteração em 2012, por na sua visão ter entrado em uma nova fase artística em sua vida. Ishii, muito influenciado pelo movimento punk de sua época, nos traz um filme com elementos de The Warriors e Mad Max, combinando o visual de gangues urbanas presente em The Warriors com o mundo caótico e desolado de Mad Max, criando uma estética punk industrial enraizada no Japão. Tudo em volta dessas gangues de motociclistas foi um pontapé inicial para o movimento cyberpunk de baixo orçamento japonês. Ishii, aos 22 anos, produziu Crazy Thunder Road como seu filme de graduação, e ele foi tão impactante na época que a Toei, sim, a Toei, decidiu distribuí-lo comercialmente, algo raro para um projeto estudantil e ainda por cima com toda sua estética punk. Após todo esse momento te explicando um pouco melhor como tudo isso começou, voltaremos ao diretor do assunto principal desse vídeo, Shinya Tsukamoto. Eu amo a forma de abordagem desse diretor, e sei que ele consegue trazer sensações que você não conseguiria sentir em outras obras. Tsukamoto tem uma verdadeira habilidade em conseguir tirar do papel as suas ideias e produzir obras verdadeiramente marcantes, como Haze, de 2005, e Snake of June, de 2002, outros dois trabalhos que também curto bastante. Tsukamoto, anos antes de produzir de fato Tetsu, ele já havia produzido um curta de sua mesma obra, com o nome de The Phantom of Irregular Size, de 1986. Por esse ser um trabalho estudantil, ele não conseguiria ir tão longe com a sua ideia, mas muitos, se não praticamente todos os elementos de Tetsu que viriam 3 anos depois, já estavam ali. Tanto que, por essa ser uma das ideias mais originais do Tsukamoto, ele possui uma trilogia contando a mesma história de formas diferentes. Dessa forma, temos 4 versões do seu mesmo roteiro: The Phantom of Regular Size, de 86, Tetsu The Iron Man, de 89, Tetsu 2 Body Hammer, de 92 e, por último, Tetsu The Bullet Man, de 2009. Eu acredito que vocês já estejam curiosos para saber o enredo dessa obra. O primeiro personagem que vemos é feito pelo próprio diretor. Logo de início, vemos um homem que possui um gosto bem diferente do comum, se é assim que eu posso falar. E sim, nosso protagonista possui fetiche por metais. O filme começa de maneira já bem explícita, já que o homem que acabamos de conhecer utiliza um pedaço de ferro para inserir em sua própria perna. Ele simplesmente abre a própria perna e enfia um pedaço de tubo ali, como tentasse fundir seu corpo a seu próprio gosto bem peculiar. Ele percebe que o que ele fez era doentio e acaba surtando da dor que sente. Ele sai correndo pelas ruas e é atropelado por um carro, pilotado por um outro homem, que será o protagonista da nossa história. Nesse momento, o filme começa de verdade. Nosso protagonista, também sem nome, que vive uma vida completamente comum, apenas de casa para o trabalho e do trabalho para casa, começa a perceber mudanças estranhas em seu corpo. Em certo dia ele acorda e percebe uma ponta de metal crescendo em sua face, como se fosse um pelo qualquer. Ao tentar removê-lo, esse pequeno pedaço de metal, aos poucos essas mudanças em seu corpo vão tomando proporções absurdas, como fios, engrenagens, parafusos e placas de aço, tomando conta de toda a sua carne.
O corpo dele aos poucos vai se tornando um duelo entre o pouco de humanidade que vai restar dele e o metal que já parece dominar todo o seu corpo. O pior disso tudo é que ele não é o único que está passando por isso, pois no mesmo dia ele também é perseguido por uma mulher que parece estar passando pela mesma transformação que ele. É nessa hora onde Tsukamoto começa a demonstrar um pouco mais do que ele quer transmitir para nós, que estamos acompanhando tudo isso. Essa transformação não é apenas física e também não é só dele. É como se um vírus, algum tipo de contaminação, que se espalha sem que as pessoas percebam, está acontecendo. Um tipo de parasita mecânico que se alimenta da cidade, da repressão e da rotina chata de trabalho. Da máquina que é a vida que devora o ser humano aos poucos como um combustível para se manter de pé. A cidade no filme é um personagem também. Ela consome tudo ao seu redor. Ela é suja, barulhenta e claustrofóbica. E dentro dela, as pessoas vão se tornando peças, engrenagens de uma estrutura doentia que nem elas entendem e apenas aceitam que aquilo é o seu novo normal, que sua vida é aquilo a partir do momento em que ela entrou em alguma empresa ou alguma organização específica. Tsukamoto usa essa transformação grotesca como uma metáfora de tudo que o ser humano moderno reprime: o desejo, sua vontade de se libertar, e isso vaza pelo corpo. E o ferro, o metal, não é só um quesito estético, é um sintoma de tudo isso. Nesses momentos onde o filme entra em loopings de dor e sofrimento, de forma abstrata, sabemos o quanto que aquelas pessoas ali não podem viver daquela forma para sempre. Tudo da obra começa a se voltar a você entender pelo menos um pouco do que aqueles personagens sentem e você acaba mergulhando nisso. Na minha visão, essa é a genialidade por trás desse filme. Sua ambientação, sua escolha no filtro preto e branco e as suas técnicas de stop motion, nos trazendo a sensação de movimento nas perseguições da obra, nos trazendo ainda mais dor, agonia e sofrimento ao assistir. Se você for em busca dessa obra, atrás de alguma resposta, você não terá, já que ele não quer que você saiba o que está acontecendo de forma literal. Você está à mercê do universo que ele criou, onde todo aquele caos que assistimos é normal, já que não conseguimos pensar em uma solução real. E é claro que eu não poderei falar muito mais da obra para não te dar nenhum spoiler, nem nada do tipo, já que eu com certeza quero que você vá assistir essa obra. Ao chegar no final, apenas temos a certeza de que em algum momento a humanidade perdeu alguma coisa, mas o que deve ter sido? Apenas peço que você assista esse filme. Com certeza, se você curte cinema experimental, ou ao menos ficou curioso com tudo que eu te falei, você não vai se arrepender. E é isso. Acredito que eu pude falar tudo o que eu gostaria sobre Tetsuo, sem estragar sua experiência e ainda te repassando um pouco do contexto da época em que a obra foi produzida. Novamente, obrigado por ficar até aqui. Se gostou, veja meu vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo desse canal, e também espero que goste. Novamente, obrigado, boa noite e até um próximo vídeo.